Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Vamos começar mais uma live. Prazer. Estamos apenas esperando o pessoal aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Começamos a falar hoje mais uma vez sobre. Na verdade, acho que é a primeira, né? Vamos falar sobre a bênção de Abraão. Bem, que eles vão só, vai chegando e vai curtindo, compartilhando. Quem puder já me avisa aí como é que tá o som, a imagem. Deus, bem-vindo, Senhor, nesse lugar. Se manifesta, Senhor, a tua presença. Paz do Senhor, Maiara. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Roberto. Tio Roberto, como é que o senhor tá? Paz do Senhor, Flávia, tudo bem? Então vamos começar a falar hoje sobre a bênção de Abraão. O que é essa bênção? Né? Você sabe, você já ouviu falar sobre isso? Sobre a bênção de Abraão? O que será a bênção de Abraão? Onde está isso na Bíblia, né? O que significa exatamente? Por que Abraão, né? Como vivenciar isso? Puder, vai compartilhando aí no seu perfil, nos grupos, convidando o pessoal, mandando mensagem, aquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir uma palavra do Senhor, receber uma oração. Vou trazer uma palavra do Senhor e no fim vamos orar pelos seus pedidos, né? Em nome de Jesus. Não esqueça também depois de visitar o nosso blog da Comunhão Cristã da Reconciliação. Paz do Senhor, irmã Iracema, como é que a senhora está? Tudo bem? Quem tá aí já responde aí como é que tá a imagem, o áudio. Tá boa a imagem, o áudio? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor. Declaramos a presença do Senhor. Declaramos que o Espírito Santo vai fluir nessa noite, trazendo libertação, entendimento, revelação, Senhor. Senhor, a tua palavra nos ensina, Senhor, o apóstolo Paulo, Senhor, ele pede, Senhor, dá-nos espírito de sabedoria e revelação, pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos dos nossos corações para que venhamos saber qual a esperança do teu chamamento, qual a riqueza da tua glória nos santos, qual a suprema grandeza do teu poder que está em nós, qual o Senhor exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando do teu lado, fazendo-o assentar és do Pai, acima do principado, potestade, poder e domínio, e todo nome que possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, Senhor. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, o Senhor deu à igreja, Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor. Paz do Senhor, Paulo Henrique. Só esperando o pessoal chegando. Não se esqueça de que se você estiver assistindo o vídeo compartilhado, para que eu consiga ver o seu comentário, você tem que ir lá no perfil do Pastor Lorian. Pastor Lorian Cleverson, PR Lorian Cleverson Severino. Aí comenta pelo vídeo original. Provavelmente embaixo, se for compartilhado, embaixo está lá o meu nome, é só você clicar em cima, ir atrás, ou escrever meu nome.
na pesquisa do Facebook. Aleluia, Senhor. Estás bem-vindo, Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor. Aleluia. Tu és digno, Senhor, toda honra e toda glória, Senhor. Pra me encontrar. Amém, queridos? Vamos começar então nossa live, falar um pouco da palavra de Deus. Se você quiser, você pode acompanhar na Bíblia, senão apenas ouça, né? Aquilo que eu vou falar, né? É importante, quem quiser, até anota essas coisas, né? Que às vezes são tantas coisas que a gente fala que de repente depois fica mais fácil para você recordar, meditar. A Bíblia nos ensina aqui em Gálatas, capítulo 3. Carta de Paulo aos Gálatas. Vamos orar então, querido. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor. Senhor, acessa, Senhor, os dons, Senhor, tua presença esteja fluindo, Senhor. Vamos fluir do Espírito Santo, do principado, por estar, por ele me querer atrapalhar essa live, nós amarramos, expulsamos em nome de Jesus, Senhor, Senhor, ministrando, atraindo as vidas, Senhor, até essa live, Senhor, atraindo os corações de cada pessoa que está ouvindo, Senhor. Essa palavra vai cair em solo fértil, frutificar 100 por 1, em o nome de Jesus. Purificação, Senhor. Queremos a limpeza, Senhor. O Espírito flui nesse lugar, em nome de Jesus. Trazendo luz, Senhor. Onde cura, milagre, para meditar as vidas em nome de Jesus, unção do Espírito Santo, trazendo libertação. Abra o nosso entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, unção do Espírito Santo fluindo mais e mais. Mais e mais tangível e visível, abrindo entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Em Gálatas capítulo 3, no versículo 6, diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, quem são os filhos de Abraão? Aqueles que são pela fé. Ora, tendo escrito e previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Antes do povo de Deus, né, da igreja, ser o povo de Deus, né, era Israel, né, que era o povo escolhido. E por que Israel? Porque Israel são descendentes, né, de Abraão. Por isso que eles eram os únicos, né, que eram chamados de filhos de Abraão, filhos da descendência, né, do povo de Deus, né, aqueles que eram os filhos de Abraão. E Paulo está explicando aqui que os que são da fé, ou seja, mesmo no Antigo Testamento, os verdadeiros filhos mesmo, espirituais de Abraão, eram aqueles que tinham a fé, senão eles eram apenas genéticos. A paz do Senhor, Dona Eli, seu Luiz, família. Mas ele está falando aqui que desde mesmo no Antigo Testamento sempre foi pela fé. Aqueles que entendiam os princípios da fé eram que eram os verdadeiros filhos da fé de Abraão. E quando ele fala aqui, ora, tendo escrito e previsto pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. E fala, em ti serão abençoados todos os povos. Ou seja, através de Abraão ia vir uma bênção sobre todos os povos. A bênção de Abraão. E fala aqui, de modo que os da fé
são abençoados com o crente Abraão, ou seja, aqueles que têm a fé em Jesus. Quando nós aceitamos Jesus Cristo e cremos que Ele ressuscitou entre os mortos, cremos no Senhor, nós temos acesso a essa fé. Nós passamos a ser filhos de Abraão. Abraão é tão importante na palavra de Deus, o símbolo do Abraão. A Bíblia fala, quando fala inclusive sobre o céu, sobre o lugar onde fica os salvos, é o seio de Abraão. Ou seja, aqueles que têm a fé de Abraão, né, que são os filhos da fé de Abraão, esses serão salvos. Aleluia! Vão para o seio de Abraão. E o texto diz assim: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Essas obras aqui, está falando das obras da lei, né? Por exemplo, que é sacrifício, aquelas obras cerimoniais de sacrifício e tudo mais que havia no Antigo Testamento que foram quebradas. Claro que aquilo que é pecado sempre foi pecado, mesmo antes da lei, por isso que elas permanecem. Né? A paz do Senhor, Tainara, a paz do Senhor, Ricardo. Então, essas coisas permanecem porque elas já eram pecado, sempre foram pecado. Mas existem algumas coisas cerimoniais que isso sim foi quebrado. Que eram as obras da lei. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Ou seja, a justificação, o justificado, é ser posto no lugar de direito. E só seria justificado, o justo viverá pela fé. É fé que nos leva a isso. E no versículo 12 fala: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo, então ele está explicando que a lei, dentro da lei estavam os princípios. E esses princípios, se fossem vividos, trariam vida. Mas o homem, porque tinha pecado, lá no Éden, ele caiu e não tinha como ele simplesmente voltar, por mais bonzinho. Não são as nossas boas obras que nos dão a salvação, não. Não é porque você é uma pessoa boazinha, né? Bonzinho, bonzinha, boazinha, que você vai ser salvo. Não é isso. As obras, elas acompanham a salvação, mas elas não são a salvação. A Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 2, do versículo 8, dizendo: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, é mediante a fé que nós somos salvos. Mas a continuação do texto diz assim: pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, não é por obras que nós somos salvos, mas é para as boas obras. Amém? Não é pelas obras da lei que nós somos salvos, mas é para as boas obras. A partir do momento que você aceita Jesus, espera-se do cristão que ele ande na obediência. Por quê? Porque o Espírito Santo o irá, a partir desse momento, capacitá-lo a viver dessa maneira. Ele não vai forçar, mas ele vai capacitar. Por isso, você precisa entender os princípios para alimentar essa nova natureza e andar de acordo com a vontade de Deus. Né? Buscando a Deus, se enchendo do Espírito Santo. E aqui ele fala, no versículo 12, Gálatas 3,12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Olha só. Jesus Cristo, ele teve que vir num corpo humano, porque a autoridade foi dada ao homem em Gênesis capítulo 1, no versículo 6. Nós vemos isso. Deus deu a autoridade da terra para o homem. Por isso que no sétimo dia a Bíblia diz que Deus descansou. Não é que Deus foi lá e dormiu, né? Deitou numa cama e ficou dormindo para sempre. Não. Descansou no sentido porque ele tinha delegado a autoridade para o homem. Até aquele momento, Deus pessoalmente falava: paz do Senhor, Adriele Ferreira. Até aquele momento, Deus pessoalmente falava: haja isso, haja aquilo outro. A partir do momento que o homem foi criado e Deus delegou autoridade sobre ele, deu autoridade sobre a terra, nunca mais você vai ver Deus pessoalmente falando: haja isso, haja aquilo. Mas ele vai falar: filho do homem profetiza. Para tudo, a partir daquele momento, tudo que Deus ia fazer na terra, ele precisava de algum homem. Por quê? Porque a única coisa que limita Deus é a própria palavra dele. Ok? Nada pode limitar Deus. Só ele mesmo.
quando ele declara alguma coisa, ele não precisa roubar. Ele vence a batalha usando dentro das próprias regras. Ou seja, se era através do homem, o homem precisava cumprir a lei para ter vida, então tinha que vir alguém com carne e osso para conquistar a vida eterna. Nenhum homem foi capaz. Precisou que o Senhor mesmo se desfesse, se fizesse da sua glória e habitasse entre nós, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E quando ele foi entregue na cruz do Calvário, ele ali naquele instante ele estava se ofertando ao Senhor e entregando a nós o testamento. A Bíblia diz que com a morte do testador, apenas com a morte do testador, o testamento passaria a ser nosso. Ou seja, tudo aquilo que Jesus conquistou em vida quando ele se entregou na cruz do Calvário, passou a ser meu e teu. E ele fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei, ou seja, nós estávamos malditos. Maldição é o contrário de bênção. Tem a bênção e tem a maldição. E ele fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Olha só. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão. Olha só, viu? A bênção de Abraão está na Bíblia. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. E Jesus Cristo, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia! Ou seja, Jesus se entregou na cruz do Calvário para que recebêssemos, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Ele se fez maldição para quebrar a maldição e chegar até mim e a você a bênção de Abraão. A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito. Sejam cheios em nome de Jesus. O Espírito Santo é aquele que manifesta a bênção de Abraão. Por isso que ele fala do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo isso é impossível. É ele quem dá acesso a toda essa bênção. E o que é essa bênção? Temos acesso a essa bênção, mas que bênção é essa? Olha, poderíamos ficar aqui muito tempo, eu acho, falando sobre isso. Faz o Senhor, Anne Ferreira. Mas, resumidamente, essa bênção é a bênção que Adão recebeu. Quando Adão foi criado, a Bíblia nos ensina que Deus lhe deu autoridade. Ele falou, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a. Deus deu a Adão a eternidade. Ele era imortal. E Deus deu a Adão a saúde plena. Adão não ficava doente. Adão não morria. Adão não tinha nenhum tipo de escassez. A prosperidade dele era plena, ele era dono de tudo. Vocês lembram quando Jesus ressuscitou? A Bíblia diz que ele comeu ainda com os discípulos, por 40 dias ele caminhou ficou aparecendo, falando com os discípulos, ensinando aí. E ele estava num corpo. Mas aquele corpo já era diferente. Já não era como tão parecido. Era o mesmo corpo, porque ele ressuscitou, ele não reencarnou. Jesus não reencarnou. Reencarnar seria se ele tivesse nascido de novo lá da Maria ou de alguma outra mulher. Ele não reencarnou, ele ressuscitou. Qual que é a diferença de ressuscitar? Ressuscitar é voltar no mesmo corpo. Eu e você não vamos reencarnar no último dia. Nós vamos segundo a Bíblia, ok? Tem gente que crê diferente, mas na Bíblia é ressuscitar. Ressuscitar é voltar no mesmo corpo. Aleluia! Deus vai trazer do pó da terra, como fez no início, e nós voltaremos. Só que a diferença é que agora com um corpo diferente. Porque se semeia uma semente morta, uma sementinha de nada ali, nasce uma coisa muito melhor. E assim somos nós vamos ter um corpo diferente. Um corpo parecido com aquele que Jesus demonstrou um pouco. Lembra que de repente ele simplesmente entrou na casa onde ele estava. Era como aquele corpo tivesse uma espécie de... Podia ser trasladado, não sei. É muito interessante. Isso aconteceu com Filipe. Filipe foi trasladado. E esse corpo é diferente. É o mesmo corpo, mas a glória de Deus nos invadindo a gente transforma. Nos faz imortais. Nos faz abençoados.
Era a bênção que estava sobre Abraão, sobre Adão. Mas com o pecado, essa bênção, pelo menos a manifestação da bênção, veja, é diferente. Ele continuou sendo abençoado, ele continuou tendo autoridade. Mas a manifestação já não era a mesma, porque o pecado fazia separação entre o homem. Mas essa bênção, essa autoridade, ele ia transferindo era transferível de pai para filho. Na verdade, era o sacerdócio que era transferido de pai para filho. Trasladado é sair de um lugar para Filipe, a história, a Mayara está perguntando o que é trasladado. Filipe, ele, certa situação, depois posso, se me perguntar depois lá, eu mando lá em Atos, eles estavam num lugar, imagine que você está aqui em Ponta Grossa, e o Espírito Santo te toma e te leva lá para São Paulo, assim. Isso é ser trasladado. Então, voltando lá no texto, né? Estava falando de Abraão, né? Então, essa bênção era transferida. Por isso, quando nós vemos ali Adão e vemos a genealogia dele ali, aquelas pessoas que viviam um monte de 900 anos, daí depois vem Enoque, tem Matusalém, Enoque. Então, eram os patriarcas, aqueles que iam passando de pai para filho essa bênção. Eles transferiam essa bênção. Paz do Senhor, Murilo, Cleo. Essa bênção era transferida de pai para filho. Nós vemos isso muito forte, muito claro, quando Abraão teve os filhos dele, Isaac. Nós vemos isso muito claro na vida de Jacó. Quando Isaac vai transferir essa bênção para um dos filhos, havia uma disputa sobre quem ia receber essa bênção. Porque havia uma espécie de limite para receber essa bênção. E daí tinha os dois filhos, Esaú e Jacó. E Jacó roubou, de certa forma, né, a bênção de Esaú e recebeu a unção, a autoridade. Era mais do que uma unção, do que um poder, era uma autoridade que ele recebia para acessar o poder de Deus. Aleluia! Talvez esse aqui você ainda, talvez hoje você não consiga compreender totalmente. Apenas vá digerindo, vá anotando, vá entendendo, vai lendo mais a Bíblia, que logo você vai entender mais, tá bom? Mas preste atenção. Essa bênção era transferida de pai para filho. Chegava lá... lembra que Enoque era um profeta. Né? Depois Enoque vai passando até chegar a Noé. Noé também tinha acesso a Deus. E Noé transferiu essa bênção para Sem. Noé teve 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. Jafé ficou na meia boca da bênção. Depois você lê lá em Gênesis a história. Cã foi amaldiçoado. Dele vem a Canaã, vem Egito, vem todo aquele povo que não servia ao Senhor. Mas Sem vem o povo semita. E esse povo era o povo abençoado. Por quê? Porque Noé transferiu a bênção que vinha lá desde Adão para Sem. E depois de Sem vem outros filhos, tem Éber, tem outros homens ali, que ele vai tendo, depois do dilúvio, até chegar Tera, e Tera tem Abraão. Então Abraão, alguns estudiosos, não sei se são tão estudiosos assim, né? É uma graça de Deus, né? Qualquer entendimento que eu tenho, glória a Deus, né? Mas, gente, algumas pessoas falam, Abraão foi ele vivia no meio de um povo que não servia a Deus, e do nada ele começou a servir a Deus. Ele foi um escolhido no meio do nada, por motivo nenhum Deus escolheu ele. Simplesmente Deus olhou para ele e você, porque eu quero, Abraão. Não, não foi assim. Abraão era descendente. Ele era a direção direta de Sem, que era o filho abençoado. E um ia transferindo para o outro os princípios sacerdotais, os princípios sobre o único Deus Todo-Poderoso. E nós vemos Abraão recebendo a bênção em Gênesis capítulo 14. Em Gênesis capítulo 14, Melquisedeque aparece. A Bíblia não mostra em momento algum que Tera tenha realmente abençoado. Talvez tenha feito isso também. Mas em Gênesis 14, nós vemos que veio Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque significa rei de justiça, e Salém, rei da paz. Ele era no mínimo, alguns pensam que ele era uma teofania, ou seja, Jesus mesmo que apareceu lá. Mas, provavelmente, o que aconteceu foi uma tipologia. Tipologia é diferente da teofania. O que é tipologia? Davi é uma tipologia. Davi não era Jesus.
Mas quando nós olhamos na vida de Davi, muitas coisas simbolizavam, apontavam para Jesus, entendeu? Que viria ainda. Então, eu entendo que ele era muito mais uma tipologia. Paz do Senhor, Fernando Santos, tá aí. É para oração, depois a gente vai orar. Pelos seus pedidos também, queridos. Só vou terminar aqui e a gente vai orar. Então, eu entendo que era muito mais uma tipologia. E ali ele abençoa, né? Abraão entrega a ele o dízimo e ele recebe a bênção. O dízimo é um dos princípios para que a bênção do Senhor se manifeste em nossas vidas. Então, essa é a bênção de Abraão. A bênção de Abraão, ela fala de prosperidade em todos os sentidos da vida física, sentimental, financeira e espiritual, principalmente espiritual, que inclui a eternidade, a vida eterna. Amém, queridos? Amém? Para isso, nós precisamos entender também os princípios de buscar o Senhor. Mas, em primeiro lugar, o que você precisa entender é que quando nós aceitamos Jesus como Senhor, cremos que Ele ressuscitou, nós já temos acesso. Já é nosso. Isso apenas precisa se manifestar. E para se manifestar, nós precisamos entender os princípios da busca ao Senhor. Mas eu não vou falar hoje, não vou ter tempo de falar mais detalhes sobre isso. Amanhã eu vou falar mais sobre isso, vou explicar um pouquinho mais sobre os princípios para nós vivenciarmos, para que essa bênção se manifeste em nossas vidas. Amém, queridos? Então, se você tem um pedido de oração, pode ir escrevendo agora o seu pedido de oração, que nós vamos orar em o nome de Jesus. Sinto que tem muitas pessoas que estão cansadas. Se você está cansado, escreve aí que você está cansado. Não sei do que esse cansaço. Se é um cansaço natural, se é um cansaço espiritual. Se alguém aí tem sentido uma opressão, sabe aquela sensação de que quer ficar só deitado? Parece que tem sabe aquela história, né? Parece que tem um elefante invisível sobre você, sabe? Que parece ficar preso ali, você tá deitado, você quer levantar, você não quer nada, não é morrer, quase morrer, você quer só dormir ou só ficar parado. Sabe essa sensação? A sensação de opressão. Isso é um espírito maligno, um demônio. Nós vamos orar pela sua vida. Se você tem sentido algum tipo de opressão, qualquer tipo de opressão, talvez um pouco diferente. Insônia, angústia, pesadelos. Tem pessoas que você tem sentido pesadelos, escreve aí. Se você sentindo algum tipo de opressão. Você vai ser livre em nome de Jesus. Então é para você, Adriane. É um cansaço espiritual, não é um cansaço físico. As pessoas acham que é frescura, né? Claro que quando nós falamos de depressão, de ansiosidade, tem a parte física. Mas é uma questão espiritual. Tem a parte física, claro. Claro que tem a parte física. Até porque você tem um corpo. E aonde que você acha que o inimigo age? Né? A pessoa fala, não, mas eu fiz um exame lá, tá lá os hormônios, você acha que o inimigo não mexe nos hormônios? Não consegue tocar? Bem, se você está firme no Senhor, isso é legal, mas muitas vezes ele consegue achar uma brecha para atingir a pessoa, sabe? Vamos orar então, queridos. Pai, em nome de Jesus. Você é Senhor, dom de cura, dom de milagre, dom de fé. A Bíblia diz que tudo quanto pedires ao Pai, crede que recebestes, e assim será convosco. É como se fosse no passado, já aconteceu a bênção, ok? A Bíblia também diz que
Bíblia diz também que se alguém disser a uma montanha, levanta-te e lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz assim será com ela. Às vezes nós declaramos as coisas, mas o nosso coração não crê. Talvez no coração você já está imaginando já o pior. Por isso que você tem que abrir em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Sabe o que significa isso? Você tem que confiar em todo o coração. Mente, vontades e emoções. Às vezes apenas na mente nós cremos. Mas a nossa vontade, nossas emoções estão fora disso. Sabe por quê? Porque você está pensando errado. Então quando eu estiver orando, não apenas fale. Quero que você comece a imaginar essa situação transformada. Comece a imaginar você testemunhando, você glorificando que você está bem, você testemunhando que a opressão foi embora, que a dor sumiu. Comece a imaginar a restauração, a cura, o milagre sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Meu desejo, Senhor. Outra música, é uma música que o Espírito Santo me deu, baseada no Salmo 91. Quando estiver adorando, quer que você feche seus olhos, coloque suas mãos como se estivesse recebendo. O Espírito Santo vai tocar você em nome de Jesus. Cura, milagres para se ministrar em nome de Jesus. Dons de cura, de milagres para ser liberados enquanto adoramos. Eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente Deus. Eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente Deus. Vem repousar em mim, vem repousar em nós, vem repousar, Senhor. Espírito Santo repousará, glória do Senhor. Restitui a alegria da salvação. Em nome de Jesus, Senhor, apresento diante de Ti, Senhor, a vida da Adriele, Senhor Ferreira de Lima. Todo espírito de insônia, de perturbação, de opressão, demônio maldito que tem oprimido a vida da Adriele. Em nome de Jesus, pega o que é teu e para nunca mais voltar. Sai agora em nome de Jesus. Espírito de opressão que traz esse cansaço, essa depressão, esse espírito de morte, ansiedade. É teu esse problema, espírito maligno. Pega o que é teu e sai agora em nome de Jesus. Receba dele a paz do Senhor em nome de Jesus. A unção sobre a sua vida está livre em nome de Jesus. Então você vai dormir hoje descansado e vai acordar revigorado.
cansaço vai embora para nunca mais voltar em nome de Jesus. Pai, eu apresento diante de Ti, Senhor, a vida do Senhor da Aline Nunes, Senhor. Ela está sendo curada em nome de Jesus. Toda infecção que causa essa infecção no rim dela, na bexiga, da dor causando essa dor, fora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda massa que pode ter crescido ali no veneno dela, que seque em nome de Jesus. Para que o Senhor venha limpando em nome de toda infecção, vai embora em nome de Jesus. Cara, que ela vai dormir diferente hoje. Não sei, eu sinto como se talvez alguma coisa estava incomodando ela até para dormir por causa desse mal. Mas em nome de Jesus, cara, que ela vai dormir bem nessa noite. Toda dor causava dor foi embora. Hoje cura e milagres ministro em nome de Jesus. Toda pedra do rim transforma em líquido em nome de Jesus. Transformou em líquido em nome de Jesus. Todo trabalho feito contra a vida da Aline é quebrado agora em nome de Jesus. Toda opressão foi embora em nome de Jesus. Paz do Senhor, João Paulo. Apresento diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. A vida do Senhor da Rosilene Montesco, Senhor do João, Senhor. Espírito de graça e súplica invade os corações deles, trazendo a convicção do pecado, da justiça do juízo. Espero que o Senhor vai usar essa situação, esses tempos de paralisação, para trazer entendimento, conversão, libertação na família do João Paulo Silva. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, Diego. Eu apresento diante de Ti, Senhor, a vida da Anne, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E do Fernando Santos. Fernando Santos é teu marido, teu namorado? Teu marido, Anne Santos? Anne Ferreira. Pai, eu apresento diante de Ti, Senhor, a vida, Senhor, da Anne Ferreira, Senhor. Eu vejo você com um rolo na mão, sabe, um rolo como se fosse um certificado de algo, e tem um lacinho amarrado assim. Eu creio que isso é uma liberação do Senhor, é um decreto do Senhor. Claro que esse é o pedido, aquilo que você mais anseia, o pedido principal que você tem feito ao Senhor, Anne Ferreira. É claro que esse decreto é exatamente esse pedido. Receba em nome de Jesus. É o pedido que você mais tem feito ao Senhor. Está liberado em nome de Jesus. Deixa eu ouvir essa vez do namorado da Anne Ferreira assim. Eu declaro, Senhor, a tua unção, Senhor, caindo, quebrando todo o jugo, Senhor. Como eu falei sobre o namorado ali, eu vi você sentado no ônibus, com um buquê bem grande assim de rosa, vermelha. Eu declaro em nome de Jesus, toda amarração no casamento da vida caindo por terra, seja livre para ter um casamento de acordo com a vontade do Senhor. Quero Espírito de sabedoria e revelação sobre você, Anne Ferreira, e sobre o seu namorado, para
para compreender os princípios, para ter um casamento de acordo com a palavra do Senhor e vivenciar isso. E outro pensamento tanto em você como no seu namorado, contrário, de dúvidas sobre casamento. Ore em nome de Jesus, que veio o entendimento. Apenas dentro do casamento, dentro da vontade de Deus, aqui vamos ter a verdadeira plenitude da bênção sobre o nosso casamento. Para que não tenhamos nada que impeça a agir de Deus. Jesus te ama muito, Anne Ferreira e o seu namorado. Apenas continuem buscando o Senhor, deixando que o meu espírito flua através de vocês. Vocês vão vivenciar caindo por terra tudo aquilo que tem amarrado, tudo que tem prendido vocês, em nome de Jesus. Eu não sei se tem acontecido isso com você, Anne Ferreira, mas eu vejo assim como, sabe, não é bem um ioiô, sabe aquele, como se fosse um ferro, sabe aquele que vai e volta? Uma coisa que vai e volta. Então eu declaro na sua vida, Anne Ferreira, na vida do seu namorado, essa história de vai e volta, vai embora, vai e volta. Ore em nome de Jesus, que seja algo firme, né, que o Senhor traga luz, para que você viva aquilo que Deus tem para você. Para que não fique esse vai e vem, não se resolve nunca a situação, né? Eu não sei se é exatamente assim que tem acontecido, mas eu vejo você fazendo como se tivesse um vai e vem na sua vida. Sabe, aquele sobe e desce. Um sobe e desce que não é legal, ele não quer só subir nada e ficar descendo, né? Eu declaro você livre em nome de Jesus. A solução está se firmar no Senhor, buscar o Senhor em todo o coração. A paz do Senhor, Flávia Francisco. A paz do Senhor, Jefferson de Quadro. Sou Ramandaralaman. Sobre a Dona Iracema. A Dona Iracema eu vi na verdade sabe aqueles martelos assim de juiz? E em nome de Jesus, todos aqueles decretos ainda, coisas que precisam estar na justiça, isso, a palavra é mola. A palavra é mola. Eu vi uma mola, um negócio sobe e desce na tua vida, Anne Ferreira. Isso aí não é do Senhor. Deus não quer isso para a tua vida. Deus vai te dar sabedoria na decisão que você tem que tomar para acabar com essa história aí, né? Você sobe e desce, tem que decidir, né, uma vez. Né? Eu vejo esse martelo gigante, Dona Iracema. Choro na mandara. Declara aquilo que está preso ainda na justiça celestial, que estava amarrado sendo liberado sobre você, Dona Iracema. Uma bênção grande do Senhor em nome de Jesus. Eu vejo você dentro de um ônibus de viagem, colocando ali as suas bagagens em cima ali, deitada, descansada, dormindo assim no ônibus ali. O que significa isso eu não sei exatamente. Eu declaro a bênção e a proteção do Senhor. Quero que a unção da Espírito Santo sobre você, Dona Iracema, em nome de Jesus. Sobre a vida da Flávia Lima, estou pedindo por insônia, que é um espírito, em nome de Jesus. Eu vejo você, Flávia Lima, comendo um abacaxi com casca. Sabe o que é abacaxi, né? Abacaxi é problema. Você tem engolido alguns sapos, alguns problemas. Consegue solucionar, não consegue descascar. E eu acho que não deve ser muito gostoso comer um abacaxi sem casca, né?
Eu não sei se é esse abacaxi com casca, esses problemas que estão te tirando o sono. Porque abacaxi sem casca, problemas que tiram o sono, não é verdade? Então eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida, Flávia, a paz do Senhor. Espírito de dúvida, de incredulidade, de medo, de ansiosidade, que tira o sono, espírito de insônia, que traz pensamentos, esses problemas aí, essas dúvidas, fora em nome de Jesus. Confia no Senhor, Flávia. Quando for para dormir, comece a ler a Bíblia, orar, aproveite esse tempo para buscar o Senhor se você perde o sono. Começar a buscar, orar o Senhor naquele momento, começar só a se entregar ao Senhor, o Espírito Santo vai te encher. Essa dúvida vai embora em nome de Jesus. A Bíblia fala que quando nós estamos ansiosos, nós temos que orar ao Senhor. Em Filipenses capítulo 4, leia Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, leia, tá? Em nome de Jesus. Paz do Senhor, Regina Geniac, como é que a senhora está? Tudo na paz, irmão? Amém, queridos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor, o amor, a comunhão do Espírito, o amor de Jesus, o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Toda opressão foi embora, todos aqueles que estavam opressos, fora toda opressão, sejam livres. Espírito de incredulidade fora em nome de Deus, a paz do Senhor, a alegria do Senhor. Respire em fundo agora em nome de Jesus. Vão sentir como todos, claro, todos sentirão em nome de Jesus como um alívio em nome de Jesus. Respire fundo. Em nome de Jesus, toda opressão vai embora. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Amanhã, 22 horas, nós vamos voltar aqui e continuar essa palavra sobre a bênção de Abraão. Eu creio que vamos falar também sobre alguns princípios para vivenciarmos a bênção de Abraão, que nós lemos em Gálatas, em nome de Jesus. Se você ainda não conhece o nosso blog, visite o nosso blog. Visite o nosso blog, né? Leia aí o que está que eu acabei de postar agora. Leia também está na descrição, né? Ali na descrição tem, tanto no blog tem mensagem, tem palavras ali, né? E além disso também tem a região para você fazer a sua doação, né? Se você deseja entregar o seu dízimo, a sua oferta, a comunhão cristã da reconciliação, basta você fazer isso, pode fazer tanto através de transferência, né? Tem várias opções, né? Você pode até fazer no boleto, né? Ou seja, quem não tem banco às vezes, né? Não tem como fazer, é só preencher, é só clicar no link. Qualquer dúvida, é só me chamar, tá bom? Deus abençoe a todos. Até amanhã, 22 horas. Fique na paz, em nome de Jesus.